quais as disciplinas da família cristã estão alicerçados nesse livro que você está vendo a capa, se estiver acompanhando via vídeo, de Kent e Barbara Hughes. Bem, eles apresentam, digamos, 3 pilares dessa disciplina da família cristã. A primeira delas é formando uma família, a segunda, a espiritualidade, e a terceira, a vida cotidiana. Eu vou fazer uma ênfase em alguns pontos que são apresentados nesse terceiro pilar, nesse terceiro fundamento, que é a vida cotidiana. Porque a lição bíblica tem um enfoque na questão da interação, de relacionamento, e com uma conotação muito mais espiritual. E eu quero falar aqui uma dimensão que não é tão espiritual, mas que tem total, vamos dizer, resultado das escolhas espirituais que nós fazemos. Então, vamos falar um pouquinho sobre a questão da vida cotidiana. A primeira questão que eu quero levantar é que alguém pode se discutir e dizer o seguinte: mas isso aí não tem nada a ver com a lição bíblica, isso aí não tem nada a ver com a Bíblia, isso não tem nada a ver com Deus, isso não tem nada a ver com as questões pertinentes e talvez mais importantes da família. E aí você se engana, porque a família leva em conta esses aspectos da nossa vida cotidiana. Inclusive, boa parte do nosso tempo é exatamente gasto nisso. É só você observar o que você faz durante o seu dia. Observe, pega uma agenda, anota e você vai perceber que essa vida cotidiana é o que você faz na maior parte do tempo. E aí sim, a gente tem que ter uma visão de reino, uma visão de mundo espiritual para isso também. Mas nós não podemos desprezar que existem escolhas que a Bíblia não fala de forma clara, direta, enfática a respeito. E a gente vai ter que refletir sobre isso e talvez fazer nossas próprias escolhas como família. Diz um texto em 1 Coríntios, capítulo 10, 31, o seguinte: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portanto, as nossas escolhas da vida cotidiana devem sim buscar a glória de Deus. No segundo item que eu queria apresentar aqui é que, além da ênfase desse relacionamento com Deus, com Jesus, devemos fazer escolhas que vão repercutir para a glória do Senhor. E aí vamos apresentar algumas dessas disciplinas a serem praticadas, a serem perseguidas. Já quero fazer um rápido disclaimer. Isso aqui não é uma regra, não é uma receita de bolo. São possibilidades, são coisas que você pode vislumbrar, talvez eventualmente você aplicar em sua família, em conversando com ela inclusive. Então, isso aqui não é para você fazer tudo e dividir o bolo de igual forma entre as possibilidades. Você vai poder fazer a escolha do que você achar que faz mais sentido. Mas as práticas, essas indicações, elas servem bastante, elas servem como um ponto de partida muito interessante. Evita talvez muito dor de cabeça, inclusive. A primeira delas é a prática da leitura. Alguém vai dizer, poxa, uma prática na família que envolva a leitura? Isso mesmo. Temos aí uma série de benefícios, obviamente, que estão vinculados a você fazer a leitura. Você e sua família, ou seja, filhos, esposa, se você for marido e assim por diante. Primeiro é o efeito cognitivo. Você vai estar melhorando o seu cérebro, basicamente é isso. Outra questão é que você vai aprender os conteúdos daqueles materiais que você está lendo. Você está lendo sobre o quê? Sobre informática? Está aprendendo sobre informática. Está estudando sobre culinária? Está aprendendo sobre culinária. Então, qualquer ramo que você estiver estudando, economia, vai estar aprendendo sobre economia. Então, você vai estar vislumbrando novos conhecimentos e também tendo um efeito de, digamos, de treinamento do cérebro. Então, isso é algo positivo. Mas alguém pode questionar a viabilidade disso, e eu compreendo totalmente. Como assim a viabilidade disso? É você ter acesso ao livro, é você ter acesso aos materiais, porque isso custa dinheiro. E, a depender do orçamento da família, não tem dinheiro para livro, não tem orçamento lá, rúbrica lá, vamos investir tantos reais por mês ou no ano em livros. Talvez não vai existir isso no seu orçamento. E compreendo, não estou dizendo que é para você tirar de outra coisa, mas a questão é, será que não existem caminhos alternativos, gratuitos, baratos, que você pode ter acesso? E existem hoje em diversas cidades pelo Brasil, principalmente, né? Que são as bibliotecas. Até pequenas cidades do interior existem bibliotecas municipais. Ou seja, você pode se dirigir à biblioteca, ter que se deslocar, né? E você vai ter acesso aos materiais, vai ter acesso aos livros. E aí tem uma infinidade de livros lá, ou não tantos, mas vai ter algumas possibilidades. Você vê aquilo que faz mais sentido.
para o seu interesse, né? O seu entretenimento, inclusive. Então, é uma possibilidade. Outra possibilidade são as próprias escolas e universidades, principalmente se for um jovem. Então, se você que é pai e mãe está acompanhando essa lição bíblica, porque é de adultos, você pode instigar os seus filhos a usarem a biblioteca da escola em tempo livre, quando não tem uma aula de um professor que faltou, ou no contraturno. Então, existem várias possibilidades. E os livros estão lá disponíveis, que vão agregar conhecimento, até mesmo uma formação profissional para aquele jovem, para aquela criança. Então, são possibilidades. Outra é se você, da mesma forma que está tendo acesso a essa aula via YouTube ou nas plataformas de podcast, sinal que você tem internet. Tendo internet, existem vários livros que já estão em domínio público, que você pode ter acesso. Existem pessoas que apresentam caminhos de pirataria alternativos, o que, obviamente, eu não recomendo, inclusive não é legal isso, é criminoso. Então, não estou orientando você a fazer busca de materiais dessa forma. Inclusive, alguns cristãos por aí, ou se dizem cristãos, né, pegam materiais no formato de PDF, das lições bíblicas, inclusive, ou seja, não paga os royalties devidos à editora, aos autores, ou seja, a quem é de direito isso. Então, perceba que isso é um problema. Não só porque você está infringindo a legislação local, brasileira principalmente, bem como também você está prejudicando quem trabalhou por aquilo. Então, não recomendo nenhum tipo de meio ilícito, ilegal para acessar os materiais. Não vá nesse caminho. Procure as maneiras, os caminhos adequados. Se existem, inclusive, maneiras virtuais mais baratas que você pode adquirir livros também, que são as plataformas como a Amazon e outras empresas que fornecem livros digitais que são um pouco mais baratos, né, do que a versão impressa, tá certo? Mas lembrando que você está com o livro na nuvem, né? O livro não está na sua mão, não está na sua casa, não está na biblioteca, como tem aqui alguns, né? Então tem esse fator limitador. Um outro elemento que você pode considerar a sua família a empregar, a pensar, é a arte, ou as artes, né? Porque são várias possibilidades, e a música. E alguns podem também dizer que a música também é arte, né? E não deixa de ser. Vários efeitos positivos são em você considerar isso. Criança, principalmente, criança tem um instinto, né, para querer fazer arte, né, desenhar, pintar. Então, incentive isso, porque é algo interessante. Talvez até, inclusive, dar caminhos, ou o meu filho pergunta, pai, o que é que eu desenho o quê? Eu digo, desenho tal coisa, desenho um personagem, desenho Sansão, desenho um personagem bíblico, deu uma história. Ou seja, ele está tendo uma interação. Perceba que está desenhando, está praticando arte e está vendo lições bíblicas e está fazendo desenho num contexto, Davi contra Golias, por exemplo. Então perceba que existe um aprendizado, inclusive, nisso. A mesma coisa se aplica às músicas. Diversas músicas, inclusive infantis, ensinam a respeito de valores do reino. E ao observar o livro de referência, pode até ser um ponto relativamente polêmico, ele fala a respeito de música clássica, ele fala de músicas que são ditas não cristãs. Quando digo não cristãs, não gospel, né? Porque a música pode ter valores cristãos, por mais que os compositores ou os cantores não sejam cristãos. Então, na visão dos autores, eles mencionam, olha, essa divisão aí de gospel e não gospel, em outras palavras, não faz muito sentido. O que importa são os valores, o que é apresentado, o que é ensinado. Então, eu sou muito alinhado exatamente com esse pensamento, tá certo? A música, só porque tem o nome de Deus ou Jesus apresentado, não quer dizer que a música é boa. A música pode ser, inclusive, ruim. Eu não estou nem falando de estilo musical, que aí a gente vai deixar para quando tiver lições específicas sobre essa questão. Então, perceba que existem vários fatores interessantes dentro do ambiente musical. Você pode ouvir junto com sua família. Você pode, inclusive, aprender uma língua. Você pode ouvir em inglês, espanhol, em italiano, em japonês, por que não? Você vai estar aprendendo um outro idioma com a música. Perceba que existe um efeito muito legal nisso. Bem como também você pode ser um produtor, você pode ser o instrumentista, você pode ter a capacidade de tocar algum instrumento, uma guitarra, uma bateria, um violão, por que não? Então é uma coisa que você pode fazer, ou até mesmo seus filhos fazerem, sua família, praticar. Então, são inúmeras as possibilidades. É só observar a própria Assembleia de Deus, vamos dizer, a construção histórica que ela tem de bandas, né, de grupos musicais muito legais, muito interessantes. Música clássica, vamos dizer assim, né? Os hinários da harpa tocado com aquela banda em altíssimo nível. Várias assembleias do Brasil afora têm isso. Então, são possibilidades, coisas que as famílias podem implementar.
Outra questão muito interessante e alinhado ao nosso contexto como sociedade é a cultura do cinema. Não quer dizer que você deva assistir, né, todo dia, toda semana, nunca, não estou querendo dizer isso, mas considere sim que existem muitos materiais positivos, salutares, a serem acrescentados na sua família, inclusive para você fazer discussões. Podem ser conteúdos considerados, vamos dizer, bíblicos, bem como também aquilo que não é bíblico, mas que tem conceitos, verdades, princípios importantes. Documentários, vida real, né? Aqueles documentários apresentando a história de uma pessoa, os seus altos e baixos. A gente pode extrair elementos importantes daquilo ali. Então, isso é uma possibilidade. Também pode ser usado com alguns desses documentários como crescimento profissional, você aprender novas questões. E pode também servir como crescimento espiritual. Você pode estar tendo uma visão, uma ênfase daquilo que você leu na Bíblia, daquilo que você estudou, outras possibilidades. Também serve como entretenimento, ou seja, passar o tempo mesmo. Então, é também uma possibilidade. É só termos critério. Então, a questão é, verifica a classificação etária, vê se faz sentido, vê se contribui. Então, basicamente é isso. Também serve para aprendermos aqui coisas que são importantes para a nossa sociedade. Perceba que ao longo da história tivemos sérios problemas como sociedade, em vários países do mundo afora. Será que não faz sentido você assistir, por exemplo, um filme chamado A Lista de Schindler e você compreender um acontecimento histórico que foi muito importante e triste, inclusive na realidade nossa, né, na história da sociedade moderna principalmente? Então esse é um filme que não é um filme cristão, mas tem princípios. Estou só mencionando um dos filmes, né, que você poderia eventualmente considerar. Existem também diversas plataformas de streaming que oferecem isso. Há um tempo atrás só tínhamos a TV, né, a TV aberta ou TV fechada, e você era refém relativamente daquela programação. Tinha que estar naquele horário, naquele local para assistir o filme ou aquele documentário. Agora não, você tem várias plataformas de stream. Você pode assinar alguma delas, né? Para não ter que assinar todas, que o custo fica exorbitante, fica mais caro do que a antiga TV por assinatura. Escolhe uma. Não vou querer dizer uma específica, mas perceba que praticamente qualquer uma delas vai ter um catálogo amplo, um catálogo que vai ter bons materiais e materiais ruins. Normal. Então, foca naquilo que é bom. Escolhe uma plataforma, verifica o catálogo, olha o que faz sentido para conteúdo adulto, conteúdo jovem, conteúdo infantil. E aí, você poder ter um discernimento, um acompanhamento do que a sua família acompanha nisso. Inclusive, é um ponto de contato para evangelizar pessoas, porque você pode chegar numa conversa usando dos elementos daquilo que está sendo discutido em sociedade, que são pontos até positivos em alguns momentos, e você pode, a partir disso, apresentar uma visão do reino, uma perspectiva bíblica, uma crítica que é apresentada no filme, no material, no documentário, que tem amparo bíblico. Então, ou seja, abre muitas possibilidades quando você trabalha com isso, dentro da sua família e fora dela também. Animais de estimação. E aqui eu não estou querendo dizer que todo mundo vai ter que ter um animal de estimação, até porque eu não tenho, né? Então, eu não vou dizer que é para ter um animal de estimação, e aí porque está dizendo aqui. Mas é uma possibilidade. E eu não, por mais que eu não tenha, eu reconheço que existem benefícios interessantes quanto a ter um animal de estimação. Primeiro que vai fazer com que a família, principalmente crianças, jovens, eles vão ter princípios de cuidado, de zelo, responsabilidade, porque o animal tem que se alimentar, tem que tomar um banho, tem que tomar conta da higiene dele. Ou seja, você vai estar treinando, de certa forma, aquele jovem, aquela criança, para eventualmente, se ele tiver até um filho mais adiante, ele ter um pouco mais de senso de responsabilidade, porque ele cuidou de um animal na sua adolescência, na sua infância. Então perceba que tem esse fator. Gera também afeição, né? Um carinho, um cuidado, um zelo, né? com aquele animal, seja um cachorro, um gato ou qualquer outro. Traz momentos de alegria, né? É só você eventualmente ver alguns vídeos até engraçados, né? De comportamentos de gato, de cachorro. Então tem momentos até de alegria, de satisfação ver aquilo. Ensina também sobre a finitude da vida. Isso é interessante, porque eu já tive pássaro de estimação, né? E o pássaro morreu. E aí eu fiquei triste, chorei, né? Eu era jovem, chorei bastante, porque era o pássaro, era o meu pássaro, vamos dizer assim, né? Então eu tinha um carinho com ele e tal, gerei a afeição e ele morreu. E a pessoa percebe isso, né? Vai ao longo da vida, as pessoas importantes vão morrer.
Lógico, a gente não está querendo comparar um animal com uma pessoa, longe disso. Mas a pessoa aprende sim sobre a finitude da vida. Percebe isso no animal. É uma certa preparação para aquilo que aquela criança, aquela pessoa vai viver, né? O jovem vai viver ao longo da sua vida. Provavelmente, né? Digamos, ao ciclo natural. As pessoas mais velhas da família vão morrendo e ele vai, que é um dos mais novos, vai ver isso acontecendo. Traz também alguns inconvenientes, lógico, né? Tem animal, que é o quê? Bagunceiro, barulhento, são exigentes em alguns momentos, né? Então tem também pontos negativos, o que é um ponto positivo na perspectiva de você ter algo a pensar, a fazer dentro da família, né? Junto com os animais. Mas já de antemão, não quer dizer que o animal é exatamente um membro da família. Primeira coisa, né? Já bem claro, é um ponto polêmico para alguns hoje em dia. Os animais não são filhos, certo? Os animais não são filhos. Só para deixar isso claro, tá certo? Eles podem receber carinho, você pode amar eles, cuidar deles, não tem problema. Mas toma cuidado, que amor é esse? Que tipo de cuidado é esse? E o que é que ele representa para você? Ele não é e não deve ocupar o lugar de uma pessoa, de um filho. É diferente, tá certo? Então, isso é um problema que também na nossa sociedade, infelizmente, estamos passando. Bem, esportes. Esportes têm várias vantagens de ser eventualmente considerado em sua família. Eu poderia começar pelo terceiro ponto que eu apresento aqui, poderia ser o primeiro, porque faz bem à saúde. Você tem que cuidar bem do seu corpo, eu tenho que cuidar bem do meu corpo, então o esporte tem essa vantagem. Ajuda o desenvolvimento físico, ajuda o desenvolvimento cognitivo, o cérebro, aprende a trabalhar em equipe, principalmente pessoas que são muito individuais, como eu, tem problemas quando vai trabalhar em equipe. Então, o esporte faz com que você trabalhe e pense em equipe, ou seja, você pensar no benefício do grupo e não apenas o seu em algum momento. Aprender a perder, aprender a também ganhar, e isso nós geralmente não estamos preparados para isso, né? A perder e a ganhar, principalmente a perder. Então, a gente vai ter que compreender isso, até porque o esporte, ele não é um dos ambientes, na boa parte das atividades esportivas, não envolve muito elemento de justiça, inclusive, ou algo que replica o que acontece na vida. Às vezes o melhor não ganha. Às vezes acontecem injustiças criadas pelos próprios árbitros desses jogos, desses esportes. Então, perceba que existem vários fatores da vida que nós experimentamos, vislumbramos uma parcela no esporte. Permite também interações, obviamente, com outras pessoas, porque o trabalho em equipe vai permitir que você tenha contatos com outras pessoas. Você pode criar amizades, laços de amizade. O pessoal lá que joga futebol, você pode ter uma conversa externa fora do ambiente do futebol. Conhecer mais as pessoas.